Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Passando aqui para trazer uma mensagem da Palavra de Deus a respeito das 10 virgens no contexto da tribulação. Eu já me referi em 2 vídeos a respeito desta parábola, mas ela traz muitos ensinamentos e que dá para estudar ele separadamente. Senão o vídeo vai ficar muito longo, então por isso que eu estou fazendo esse terceiro vídeo. Quando nós estudamos sobre a parábola das 10 virgens, nós sabemos que representa a igreja, já no período da tribulação. Então o que nós temos que entender aqui é que neste momento em que as 10 virgens elas estão esperando o noivo, significa que elas estão esperando o ressoar da última trombeta de 1 Coríntios capítulo 15 verso 52 e Apocalipse capítulo 11 verso 15. Só que nesse meio tempo 5 eram prudentes, a igreja que guardou o azeite, a igreja que creu na palavra de Deus, que desde antemão ela se preparou para a chegada do noivo. Mesmo que todas elas dormiram, perceba que elas tinham em comum o sono e todas elas adormeceram, porém 5 delas tinham azeite, que simboliza a palavra, que estudaram a palavra, se abalizaram na palavra, se aprofundaram no conhecimento e manteram a intimidade com o Espírito Santo, porque o Espírito que nos dá a entender a palavra, como eu disse no vídeo anterior, que ele veio para nos ensinar todas as coisas a respeito do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós olhamos para as 5 nécias ou loucas, elas não guardaram azeite suficiente. Ou seja, são aquelas pessoas que no final dos tempos da última semana, elas não vão ter condições de entender por completo a palavra. Eu não estou dizendo que todos entendem por completo a profundidade, porque a palavra ela se renova todos os dias, mas não vão ter o mínimo de uma base, de um fundamento para entender aquilo que Deus falou, com a igreja que guardou azeite. Então há uma grande diferença entre aqueles que desde antemão procuram se instruir na palavra, se abalizar na palavra. Porque as loucas buscaram infelizmente gastar o seu tempo com coisas que não edificavam a sua vida espiritual. Não que não faziam parte do contexto do mundo em que nós vivemos, no mundo terreno. Nós precisamos das coisas aqui. Você precisa morar, você precisa de um teto, de uma casa, de um cobertor, de se alimentar. Tudo isso nós precisamos, é claro. Entendo isso. Temos que entender isso. Mas é preciso também entender que é necessário ter o tempo para buscar o reino dos céus. Jesus diz: buscar o reino dos céus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas infelizmente a maioria das pessoas busca em primeiro lugar as coisas da terra. Não é errado, como eu já disse e repito, buscar as coisas da terra, mas você tem que separar um tempo para buscar dar as primícias para Deus. A palavra nos instrui nisto, que quando o povo levava na festa das primícias o primeiro do fruto que era tirado da terra, dava para Deus. Tanto é que Deus fala a respeito dos sacerdotes, do povo de Israel em Malaquias, no capítulo 4, diz assim: por que me roubais? Eles estavam roubando as primícias de Deus, estavam roubando aquilo que era para ser dado a Deus em primeiro lugar. Então eu pergunto, quanto do seu tempo você tem separado para dar a Deus? O que você tem sacrificado para dar a Deus? Então elas passaram por estavam passando por um momento de tribulação, e eu sempre torno a dizer como que as pessoas vão ter entendimento, paciência para buscar entender a palavra em um momento em que vai estar havendo perseguição. O anticristo vai fazer cessar o período de paz que ele vai dizer que vai ter no meio da semana, que são 7 anos. Então 3 anos e meio vai ser de pura perseguição, em que Apocalipse 11 fala em que ele vai perseguir e matar as testemunhas. Imagina as pessoas vendo isso acontecendo, Então muitas pessoas infelizmente vão negar a fé, apostatarão da fé. Imagina aquelas pessoas que creem no pré-tribulacionismo, como eu já disse em alguns vídeos que eu acreditava, e hoje eu sou pós-tribulacionista, mas creio no arrebatamento que virá no final da tribulação. Daí sim vai haver o ressoar da última trombeta, em que os mortos em Cristo ressuscitarão e os que ficarem vivos serão transformados. Sim, porque a primeira ressurreição é para aqueles que creram em Cristo, em que o corpo daqueles que ficarem vivos serão transformados juntamente com estes nos ares, com os mortos que ressuscitaram.
Ou seja, a segunda ressurreição vai ser depois, lá no juízo do trono branco, porque a igreja, ao final do ressoar da última trombeta, vai estar no milênio com Cristo, que ele estabelecerá nessa terra, em que aqueles que creram em Cristo reinarão como reis e sacerdotes com ele. Então é importante entendermos que as 10 virgens, simbolizando a igreja de todos os tempos, que é lógico que aqueles que morreram antes, como eu disse, vão ser ressuscitados, né? Perceba que ao final da tribulação, né, elas baterão na porta, mas elas não tinham azeite, elas não tinham uma vida consagrada a Cristo, elas não se despertaram do sono com azeite. Mas aí eu falo da festa das trombetas, que é o tempo em que a igreja vai estar trombeteando, falando da palavra também na tribulação, né? Aqueles selados por Deus que vão dar a sua vida por amor ao Evangelho e a Cristo, vão estar pregando na tribulação. E ao final desse período, a porta vai se fechar no ressoar da última trombeta. E 5 que não eram prudentes, que eram loucas, não vão entrar. Então eu gostaria de deixar claro isso, que a igreja, ela estará na tribulação, inserida na tribulação, e só será arrebatada depois, né, do final dessa tribulação. Por isso que falo do período da parábola das 10 virgens. E eu vou falar, eu falei já no vídeo passado sobre outras parábolas que falam da questão do tempo. Por isso que é importante você separar um tempo para buscar a Deus. Então, irmãos, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês.